Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios o médico cirurgião Dr. Lucas Pascolati, que vai falar sobre a cirurgia plástica. Muito bem, bem-vindo aqui nos estúdios da Hot 107, Dr. Lucas, bem-vindo aqui no Hot News. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Icefome. Baixe o app no seu celular e descubra você também o porquê todo mundo pede pelo Icefome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 MB mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Arroz e feijão Safra Sul. É mais qualidade, é mais sabor. Safra Sul na nossa mesa é receita de amor. Ao ir ao mercado, prefira a qualidade Safra Sul Alimentos. Abra sua conta digital no Cicobi Crédito Silpa através do app Cicobi. Cicobi Crédito Silpa, mais que uma escolha financeira, pensado para você. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. E Zilor, Energia e Alimentos, Safra 77, o melhor de nós para o mundo. Bom, Dr. Lucas, recentemente, nós estivemos aqui com o Dr. Gabriel para falar sobre cirurgia bariátrica. Ele citou, como um complemento, um importante complemento, a questão da cirurgia plástica em alguns casos. Fala um pouquinho mais sobre isso, Qual a importância da cirurgia plástica no caso dos bariátricos? Perfeitamente. Os pacientes bariátricos, eles acabam por ter algumas sequelas, após esse emagrecimento intenso, que é o foco do paciente pós-bariátrico, que ele tem um excesso de peso, já tem uma obesidade. E esse emagrecimento intenso acaba gerando algumas sequelas, Essas sequelas geralmente são sequelas de sobra de pele, às vezes de ástase do músculo. Então, tudo isso a gente tem que corrigir, no pós-operatório. E em quais casos essa cirurgia plástica é indicada? No caso dos bariátricos, é somente na questão do excesso de pele? Qual é o direcionamento que vocês tomam aí? Considerando o caráter da cirurgia plástica para os pacientes pós-bariátricos, geralmente entra na questão da cirurgia reparadora, Então é mais aquele excesso de pele que incapacita de certa forma o paciente. Tanto para questões de exercício laboral, no trabalho tem dificuldades pelo excesso de pele, ou até por uma questão de autoestima. Então, se o paciente não consegue vir a público, não consegue frequentar diversos ambientes, pela sequela que foi gerada pelo emagrecimento intenso, aí sim a gente tem uma indicação. E a gente não está falando somente em estética, mas também, ainda falando sobre os bariátricos, é uma questão de saúde também, doutor? Exatamente. O paciente que tem um excesso de pele, pensando já depois do emagrecimento, esse excesso de pele pode gerar algumas doenças na pele do paciente, O intertrigo é um tipo de acometimento que acaba por gerar uma inflamação e uma infecção daquela dobra. Então, aí a gente tem uma indicação muito clara, A gente tem que atuar de forma preventiva, evitar que ele venha a ter riscos, de desenvolver esse tipo de morbidade. É só um exemplo. E Dr. Lucas, em relação à autoestima, quais são os relatos dos pacientes depois da cirurgia? Esse é um ponto bem legal que você tocou, porque eu percebo que os pacientes que são submetidos a uma cirurgia reparadora, eles têm uma qualidade nessa melhora da autoestima muito melhor do que os pacientes que buscam simplesmente por um caráter estético. E aí fica como se fosse uma montanha-russa, Porque tem aquele primeiro impacto da bariátrica, que a pessoa ela já se sente melhor por conta dessa questão da perda de peso. Aí vem a questão da pele, Que começa a baixar a autoestima novamente e depois vem a cirurgia plástica e volta. Então, esse altos e baixos é constante, doutor? Exatamente. O paciente pós-bariátrico, quando ele tem esse emagrecimento, ele melhora a silhueta dele, Então, ali ele vai conseguir colocar roupas que ele antigamente não conseguia. Ele consegue ter um formato do corpo mais, digamos assim, mais estético, mais harmônico, mais bonito. Aí entra no segundo ponto, que é quando ele vai frequentar uma piscina, ou até para quando ele vai se expor para o parceiro ou parceira, Então isso gera um incômodo. E acho que é nesse ponto que a cirurgia plástica ela entra, para tentar transformar a vida desse paciente
para que ele consiga acessar situações e ambientes que sejam benéficos para ele, né? Que outrora ele não conseguia por essa vergonha, né? Esse medo. E saindo um pouco do assunto bariátrica, a cirurgia plástica também é indicada em outras situações, né, doutor? Quais são essas situações em que a gente fala de saúde, não propriamente de estética? Por exemplo, a gente tem uma diversa gama de abordagens, né, para a cirurgia plástica. Então, pacientes queimados, né? A minha residência teve bastante enfoque em pacientes queimados, né? Cirurgia reparadora, ela não se restringe somente ao paciente pós-bariátrico, né? Então, às vezes, malformações, né? Pacientes com tumores, reconstrução de mama, né? Tudo isso tem um cunho reparador, né? Então, a cirurgia plástica, ela atua nessa forma. Ela também pode ser preventiva em algumas situações, né? E doutor Lucas, existem casos de pacientes que queiram só a cirurgia por algum motivo, ou até mesmo de repente só o próprio desejo, doutor? Existe, com certeza. Isso aí entra na questão da autoestima, né? Sim. Então, se o paciente tem algo no corpo dele que não o satisfaz, seja alguma alteração pequena, uma alteração grande, isso às vezes incapacita realmente. O paciente, ou a pessoa em si, né? Ela não consegue frequentar alguns ambientes. Às vezes ela tem dificuldade de relacionamento interpessoal, isso pode afetar o trabalho, né? A gente sabe que a parte social é muito importante no trabalho para desenvolver tanto a própria equipe como o pessoal a fazer o desenvolvimento da própria pessoa, né? Então, se ela tem esse empecilho que atrapalha ela, a cirurgia plástica ela vem bem a calhar. Não é só o caso de vaidade, então, né, doutor? Tem vários outros casos em relação a isso. Vários outros casos. A parte estética também, ela é até mais prevalente, né, no consultório de cirurgia plástica, né? Então, uma paciente, às vezes, quer colocar uma prótese de silicone. Já tiveram diversas situações que a paciente só quis colocar porque a amiga colocou. Isso é muito comum, tá? Então, eu sempre faço nas minhas consultas uma análise para saber se aquilo vai realmente impactar a paciente, né? Porque senão eu sou obrigado a contraindicar uma cirurgia. Porque a gente vai fazer um procedimento cirúrgico que tem todos os seus riscos agregados, né? E não vai trazer um resultado a ponto de vista da autoestima e do psicológico do paciente. Isso é frustrante, tanto para o paciente quanto para a gente que está fazendo a cirurgia. E a gente passou rapidamente sobre a questão da autoestima, doutor. Em quais casos é necessário também um acompanhamento psicológico? Existem casos dessa natureza? Existem, eu diria que são todos, tá? Todos os pacientes... qualquer que seja a origem dele, o nível de discernimento, todos têm os seus pesares na vida, né? Então é importante a gente trabalhar esse aspecto do tratamento, né? Eu costumo dizer que são 3 pilares aí principais de tratamento, né? Que é a dieta, o exercício físico e o psicológico. E todos eles estão interligados, né? Um afeta o outro. A partir do momento que seu psicológico está ruim, você não vai conseguir fazer uma dieta, você não vai conseguir praticar uma atividade física que te dê prazer, né? Da mesma forma, o exercício físico, ele vai atuar de maneira a melhorar o teu psicológico, né? Ele libera hormônios do prazer. A dieta é a mesma coisa. Quando você come bem, o teu corpo responde melhor. Então, uma coisa está interligada com a outra. Doutor, em relação aos riscos da cirurgia plástica, quais são eles? Existem esses riscos, doutor? Com certeza. A cirurgia plástica, ela, como qualquer outro procedimento cirúrgico, ela não é isenta de riscos, né? Existem riscos desde a anestesia até riscos da própria cirurgia do procedimento, né? O que a gente tem de praxe aí é fazer uma investigação de todo o histórico do paciente, através de exames, a consulta, a avaliação de outros colegas, o cardiologista, o anestesista. Então, a gente faz um apanhado de informações para trazer o risco desse paciente, para a gente ter ideia do que é o risco desse paciente, tá? Não tanto com foco em diagnóstico, né, esse pré-operatório, mas é mais em estratificar o risco, saber se o paciente ele é elencado para realizar a cirurgia, né, ou se ele não vai ser indicado a cirurgia por conta dos riscos serem muito altos. Doutor Lucas, antes de a gente finalizar, o senhor vai ministrar uma palestra no programa Viver Bem da Unimed. Fala um pouco mais sobre essa palestra, o que o público vai poder acompanhar. Perfeito. Então, na quarta-feira do dia 26, salvo me engano, é isso mesmo, dia 26, eu vou poder ter acesso, graças ao pessoal da Unimed, forneceu aí um tempo e um espaço, né, para eu poder conversar diretamente com o público-alvo, né, que são os pacientes, né,
familiares de pacientes para a gente tentar sanar a maioria das dúvidas, né? Então a gente trazer informações que sejam pertinentes, porque o que mais acontece nos meus pacientes que eu percebo é o medo, né? Muitos têm muito medo. E a maior parte desse medo advém de uma falta de conhecimento sobre determinado assunto. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer essa informação para o paciente, para o familiar, consegue elucidar tudo, ele acaba reduzindo esse medo, às vezes até esgotando ele. Maravilha, então ficam todos convidados a essa palestra voltada à cirurgia plástica para bariátricos na Unimed Lençóis Paulista, e que o Dr. Lucas vai ministrar um importante assunto aí, como o doutor bem pontuou. Então, gostaria de agradecer a presença do Dr. Lucas aqui em nosso estúdio. Doutor, volte sempre, um assunto que sempre gera muita curiosidade, né, Lincoln? Exato. E a gente tentou elucidar aqui os principais dúvidas, né, sobre esse tema. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço vocês, muito obrigado, Lincoln. É muito importante a gente ter essa possibilidade de trazer esse conhecimento para o público. Obrigado. Volte mais vezes, doutor, sempre convidado, e a Rota 107 de braços abertos, não só, né, nesse caso, mas para a saúde em si, né, Anjo? Muito bem, recebemos hoje no Hot News Entrevista o médico cirurgião Dr. Lucas Pascolati. Muito obrigado pela companhia, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.